Salve galera, estamos aqui com mais um vídeo do meu canal. Estamos retomando o canal Nicolas Scalco, então já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho de notificação para fortalecer aqui nosso trampo. E vamos que vamos, família. Hoje eu estou pensando em fazer um vídeo que é o seguinte, cara, o que eu faria se eu pudesse criar uma máquina do tempo e conversar com o meu eu de 15 anos. Esse tipo de vídeo, né, tá bem comum, que eu faria com 20 anos, tal. Mas assim, eu acho que com 20 anos eu não. Pô, 20 anos atrás, vai, são 7 anos atrás. Daria pra mudar muita coisa, mas eu acho que o ponto de virada mesmo seria com 15 anos, assim. Eu acho que é onde eu mais poderia alterar, né, a linha temporal se existisse um universo paralelo. Bom, para começar, isso é um grande paradoxo, né? Porque tudo que eu fiz me tornaram quem eu sou hoje. Então, todas as coisas que eu sei hoje é consequência também dos erros que eu cometi, né? Muita coisa eu não teria aprendido se eu não tivesse errado. Então, meio que assim, é só uma grande chapação de linguiça, né? No fim, o que importa é o que eu posso fazer hoje e o que eu fiz com 15 anos ou o que eu faria com 15 anos, né? Não importa. Mas sei lá, se você tá aqui tem 15 anos, 20 anos, talvez alguma das coisas que eu vou falar pode ser úteis para você. E a primeira coisa que eu falaria pro meu eu de 15 anos é, cara, ano que vem você vai fazer 16, né? Arruma um subemprego como jovem aprendiz. Primeira coisa, velho, eu me arrependo muito de ter começado a trabalhar tarde. Comecei a trabalhar com 19 anos e eu acho que isso foi ruim pra mim, ainda mais na realidade, né? Porque, tipo assim, eu venho de uma realidade que eu vi meu pai ascender socialmente e financeiramente, mas eu também peguei muita parte mais humilde, né, desse processo. E eu acho que nessa idade seria muito útil se eu tivesse uma graninha. E também o mais importante de tudo é aprender a trabalhar, né? Porque a lógica da escola e a lógica do trabalho são totalmente diferentes. Então, quanto antes você aprende a trabalhar, melhor. Então, uma coisa que eu poderia dar de falar assim, pô, começar a trabalhar mais cedo, pegar um jovem aprendiz ali, ganhar um salarinho um mínimo tal. E outra, na cidade, né, bem mais fácil, né? Começar a juntar dinheiro tal, comprar uns Bitcoin, enfim, coisa que eu poderia ter feito com 15 anos, mas eu não fiz. E é uma coisa que com certeza eu poderia fazer. Primeiro conselho. O segundo conselho é levar a escola mais a sério. Principalmente nessa fase, ensino médio, eu levei muito no foda-se, tá ligado? Ensino médio eu tava muito. Minha vontade era nem continuar estudando, era ter saído da escola, levei nas coxas todas as séries, inclusive repeti uma série no meio, sendo que eu sempre fui um cara que tirou notas boas, tive facilidades em provas, mas ensino médio eu levei muito nas coxas, tava muito saco cheio de escola, e, e eu acho que faz falta, né? Eu acho que, não que, nossa, sei lá, eu acho que eu estaria milionário hoje se eu tivesse levado a escola a sério. Não sei, talvez. Mas também na mesma lógica de aprender a trabalhar, né? Tipo, aprender a levar as coisas a sério, aprender a tal, porque foi coisa que me fez falta e eu apanhei muito até conseguir aprender a trabalhar, né? Então, tipo assim, hoje eu tenho um trabalho que eu considero bom, um emprego que eu considero bom, mas eu tive que apanhar muito para conseguir. E até hoje, às vezes, eu me apanho um pouco para me manter no trabalho, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de manter um nível bom trabalhando, eu tenho que me esforçar mais para manter um nível bom trabalhando porque me faltou essa bagagem da escola, de chegar, fazer a lição de casa, me esforçar. Isso é uma coisa que muita criança dita inteligente pode ter de problema, né? Eu era uma criança inteligente, então tipo, eu sempre tive muita facilidade com prova para tirar notas boas. Eu nunca precisei me esforçar muito para tirar notas boas. E isso foi uma coisa que acabou sendo ruim para mim, porque eu acabei me acostumando a ter bons resultados sem precisar me esforçar muito. E aí, só que quanto mais você vai querendo fazer algumas coisas maiores, maior a dificuldade vai aumentando, né? E aí, quando você não é acostumado a passar por esse processo, você acaba se fudendo mais para aprender, né? A passar na dificuldade, aprender a se esforçar. Então, aprender pô, a insistir, aprender a lidar quando você tenta fazer um bagulho e não dá certo, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que faltou um pouco dessa bagagem para mim, justamente por eu ter sido abençoado quando criança com essa facilidade de aprender, né? Então, tipo, era muito fácil para mim chegar, escutar o professor falar e saber o que responder na prova, né? Eu não precisava chegar lá, revisitar, fazer lição de casa para aquilo impregnar na minha mente. Não, só de ouvir o professor falando uma, duas vezes, já entrava na minha cabeça, era o suficiente, tirava nota boa. Então, por isso acabou que eu cheguei no ensino médio, não levei muito a sério e tal. E, enfim, eu até tive sorte que eu caí numa escola que ela não era provocêntrica, né? Para mim,
se eu tivesse caído numa escola provocêntrica, talvez seria ainda pior, porque eu não teria corrido risco nenhum no ensino médio, assim, sendo que a prova ela significava apenas 40% da nota, por isso eu me encrenquei muito no ensino médio também, e então foi uma coisa boa, né? Eu que, quando mais novo, jogava muito escola, hoje eu olho para trás e vejo que a escola teve alguns pontos importantes que poderia ter sido ainda pior se eu não tivesse passado por ela. E o terceiro conselho, esse seria uma coisa mais particular. Eu acho que não é uma coisa que a maioria das pessoas de 15 anos passa, mas eu passei e eu passo até hoje, consequência disso, ser menos displicente com a questão de socialização, né? Eu era um cara muito recluso, muito tímido, e nessa idade eu não fazia esforço nenhum para mudar isso, né? Então, isso é algo que eu mudaria, tentaria fazer um esforço para mudar, porque isso é uma coisa que me faz muita falta hoje. Cara, minha vida seria totalmente diferente se eu fosse uma pessoa com facilidade de socialização, pá. Se eu tivesse me jogado mais no mundo para socializar, fazer amizade, aprender a conversar com a galera, pô, isso me faz uma falta tremenda hoje. É uma coisa que eu paro uma bigorna para conseguir agir como uma pessoa normal, às vezes, nos lugares, para conseguir ser comunicativo, me comunicar, fazer amizade e tal. É uma coisa que eu tenho que fazer muito esforço, sendo que a maioria das pessoas é natural, justamente porque foi uma coisa que eu fui muito relapso quando jovem, quando adolescente. E até mais tarde cometi erros também que agravaram isso. E, pô, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito diferente. Com certeza, né? Essa questão. E, cara, e um último conselho que, cara, resume tudo isso, teria sido ouvir mais meus pais, ouvir mais meu pai, ouvir mais minha mãe, porque muitas dessas coisas que eu tô falando, eles já me falavam, e eu não dava a devida importância, né? Talvez, não sei, me faltou, né? Coisa de adolescente, né? Adolescente não escuta os pais e tal. Se eu tivesse escutado mais meus pais, talvez eu teria começado a trabalhar mais cedo. Não necessariamente no Jovem Aprendiz, mas meu pai me deu uma oportunidade de trabalhar. Eu lembro quando eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, que eu trabalhei um pouco mais. Não todos os dias trabalhava, eu poderia ter trabalhado todos os dias. Meu pai sempre pegou muito nessa questão de socialização, sempre me deu toques, ainda mais na época da pandemia também, né, que foi uma época que eu fui me arriscar no empreendedorismo, trabalhar de casa, foi uma coisa que ele me pegava muito, sempre me dava conselhos em relação a isso, não escutava tanto. E se provou com o tempo hoje que eles estavam certos, né? Se eu tivesse questão de escola, eles pegavam no meu pé também. E eles sabiam que eu tinha facilidade, mesmo assim pegavam no pé para fazer lição, para fazer dever de casa, essas coisas. Então, basicamente, cara, se eu tivesse ouvido, resumidamente, se eu tivesse ouvido meus pais, minha vida teria sido muito melhor, muito melhor. E eu não tô falando que minha vida é ruim. Eu não acho minha vida ruim, eu gosto muito da minha vida. Não trocaria minha vida com ninguém, apesar de ter coisas da minha vida que eu não gosto e não são poucas. Mas, no geral, eu gosto muito mais da minha vida do que desgosto, então eu acho minha vida muito boa. Mas ela poderia ter sido muito melhor se eu tivesse simplesmente escutado meus pais. Aí você pergunta, nossa, Nicolas, mas tudo que seus pais falou, você acha que é certo? Tudo que 100% dos conselhos teria dado bom? Não, acho que não. Inclusive, teve conselhos, um ou outro, que eu segui que eu me arrependo, que eu falo, não deveria ter seguido esse conselho. Mas são, tipo, a cada 100 conselhos, 2 são furados. E 98 são, tipo, muito bons. Então é isso. Então valeria a pena passar pelos 2 ruins para colher os outros 98 bons, entendeu? Então é isso. Acho que a gente tem que também saber filtrar, saber tomar nossas decisões, saber lidar com as consequências das nossas decisões. Eu acho que é uma coisa muito importante, mas isso é assunto para outro vídeo. E é isso, quis fazer esse vídeo aqui para dar um pontapé inicial nessa nova fase do canal. Estamos aqui usando webcam nativa de computador, microfone nativo de computador. Com o tempo, talvez, a gente faz melhorias aqui no canal, mas vamos começar devagarinho, um passo de cada vez. E é isso, vai ter novos vídeos aqui no canal, vai ter mais vídeo nesse estilo falando com a câmera, vai ter react e por aí vai. Vamos assim, dar uma sobrevida para esse canal, vamos ver até onde a gente pode chegar. Nunca parei para levar o YouTube a sério, mas é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Então, hoje eu assisti um vídeo que me deu um estralo, falar, realmente, né? Estou perdendo tempo. Acho que vale a pena um react desse vídeo aqui também. Então é nóis, família. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Já falei, deixa o like, se inscreve, comenta aí o que você achou. Dicas aí de temas e coisas pro canal. É nóis, são sempre bem-vindos. Tamo junto. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.